quantas pessoas não participam da Santa Ceia porque o pastor não deixa e a igreja não permite? Se você não tem parte com Deus, você é crente? Veja como é. Eu só vou fazer perguntas aqui e você responde como você quiser. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna. E eu o ressuscitarei no último dia. Então quem não come da minha carne e não bebe do meu sangue não tem a vida eterna. Não tem, você não vai para o céu. Se você não participar da Santa Ceia, você vai para o inferno. É o que Jesus está falando aqui. Então, se você não tem parte com Deus, você tem parte com quem? A Bíblia diz que no mundo tem 2 senhores, só 2. Um é o Senhor e outro é o diabo. Então, se você não tem parte com Deus, com quem que você tem parte? Veja o que a Bíblia está falando, irmão. Olhe o que a Bíblia está falando. A Santa Ceia é uma comida simbólica. Simbólica. O simbolismo da Santa Ceia. Tá ok? Santa Ceia é um simbolismo. Então pode ser pão, pode ser um biscoito, pode ser uma bolacha, pode ser uma banana, pode ser um bolinho da graxa. Se você está em pecado, você pede perdão e Jesus te perdoa. Você não permanece em pecado a tua vida inteira. A Bíblia diz que se você pecar e se arrepender do seu pecado, Jesus vai te perdoar. É tão simples, né? Isso é o ladrão da cruz. Isso é outra conversa. Não é disso que a gente está falando. A gente está falando de quem participa da igreja, quem é crente, né? Quem vai para a igreja e não participa da Santa Ceia. Porque o pastor não deixa, porque o cara não é casado, porque não sei o quê, porque bico de pato, asa de barata, essas coisas que nós estamos falando aqui. Pode ser, Helena. Um pedacinho de bolo de fubá, água. Quem é que disse para você que para participar da Santa Ceia tem que ser batizado? Quem é que contou essa mentira para vocês? Eu pergunto. Quem contou essa mentira para vocês? Irmão, se você está o que é estar em pecado para você? Eu pergunto para você, não ser casado e você está em pecado? Porque tem uns imbecis aí que falam que se você não tiver um papel na tua mão, você está em pecado. Isso é mentira. Você não está em pecado. Você está em pecado se você tiver 2 maridos. Se você dormir com um hoje, dormir com o outro amanhã, aí você está em pecado. Agora, se você está ajuntada ou ajuntado com alguém, com uma pessoa só, vivendo maritalmente, você não está em pecado. A Bíblia nunca disse isso. Nunca disse isso. A não ser que vocês apresentem para mim e para todo mundo, por exemplo, a certidão de casamento de Adão e Eva. Se você apresentar para mim, daí o que o teu pastor diz na igreja é verdade. Porque quando o Senhor fez a Eva, ele trouxe e disse para o Adão assim, ó, toma aí tua esposa. Ou ele disse, pega a Eva, vai no cartório, faz um papel e enquanto você não casar, você não pode dormir com ela. Isso está escrito na Bíblia, irmão? Diz para mim se está. Se tiver, eu tenho que ir para o inferno se estiver na Bíblia. Se tiver, eu tenho que ir para o inferno mesmo, porque eu sou um desgraçado, irmão. Se isso estiver escrito na Bíblia. Se tiver escrito na Bíblia que para você ser participar da Santa Ceia, você tem que ser batizado. Se isso tiver escrito na Bíblia, irmão, eu sou um desgraçado. Se tiver escrito na Bíblia, eu sou um miserável, irmão. Escuta aqui uma coisa que eu vou dizer para você, eu quero que você preste bem atenção no que eu vou te falar. Eu não estou falando, não é doutrina. Não é doutrina de homem. Doutrina é o que está escrito na Bíblia, no Novo Testamento. Isso é doutrina, sã doutrina. O que não está escrito na Bíblia é costume, é mentira. Ok? O que não está escrito na Bíblia. O cara fala, isso aqui é doutrina da igreja. Não. A palavra está errada. Não é doutrina. Isso aqui é costume da igreja. Entendeu? Doutrina é o que está escrito na Bíblia no Novo Testamento. Por que é que os caras dizem que é só os membros que podem participar da Santa Ceia? E aí o cara diz, para você ser membro, você tem que ser batizado, você tem que ser casado formalmente no papel, você tem que ser dizimista, certo? Essa é a regra para você ser membro. Mas isso é uma regra da igreja, ok? Uma regra da igreja. Nós estamos falando da Bíblia, não da igreja. No Velho Testamento não existia registro em papel de casamento. Apenas as escrituras e papéis que se fazia, lavratura de escritura, né? O cartório mais antigo do mundo é o judaico. A gente sabe, todo mundo estudou história, pastor deu aula, professor de história, tudo beleza. De compromissos de compra e venda de casamento nunca existiu no Velho Testamento. Não existe. Ok? Existem alguns hábitos, por exemplo, o cara tirava os sapatos, fechava o contrato. Se a moça estava dormindo, você vai encontrar isso lá em Ruth, por exemplo, a moça estava dormindo,
deitada, o moço vinha com uma coberta e cobria os seus pés. Pegava uma coberta, cobria os seus pés. Então dizia que ele estava pedindo ela em casamento. Existia festa de casamento? Claro, Jesus fez vinho na festa de casamento. Eles celebravam o casamento e a união. Mas ter papel? Não. Aonde está o papel? Cadê o juiz de paz? Cadê o sacerdote que ia na festa para realizar o casamento? Não existiu, isso nunca existiu, irmão. Isso nunca existiu. Imagina um sacerdote sair do templo, um cara considerado santo para ir fazer um casamento. Isso não existe, irmão. Isso é uma cultura nossa. Uma cultura ocidental. Lá não tem. Lá não existe isso. Então, qual é a função do pastor Sandro? Ensinar a Bíblia. Eu não tenho nada a ver com o que os caras fazem na sua igreja. Esse é problema seu, que está nessa igreja, e do seu pastor que faz. Não é meu. Minha função é te ensinar a Bíblia. Por isso Jesus me trouxe aqui. Ok? Ensinar para você o que a Bíblia diz e te dar fatos históricos. A Bíblia continua a mesma. Quem adultera a Bíblia são as religiões. Dizendo que você tem que fazer isso, que você tem que fazer aquilo. Entendeu? Então, biblicamente eu estou falando, biblicamente, né? Não existe nenhum impedimento. Então, a ceia com Cristo, lá no Evangelho de Mateus, houve a última ceia. Escute que eu vou te contar o que os caras da igreja falam. Escute que eu vou te falar. Então, Jesus, ele fez uma última ceia com os seus discípulos antes de morrer. Jesus participava da ceia em casa, não no templo. No templo não existia ceia, para a gente começar a conversa, né? A Santa Ceia, ela foi implantada por Jesus. Jesus instituiu ela, com o pão e com o vinho. Então, o pão representa a carne de Jesus. E o vinho representa o sangue. Entendeu? E o vinho representa o sangue. Então, participar da comunhão da igreja. Esse texto, ele ensina que você deve participar da comunhão da igreja. Você tem que participar. Você precisa estar na comunhão da igreja. Que é o que a gente está fazendo aqui. Então, quando nós participamos da Santa Ceia, ontem nós fizemos Santa Ceia de novo por causa da Páscoa. Né? Então, nós comemos junto e nós bebemos juntos. Mesmo sem ser batizado, Ciclobino. Claro. Agora, deixa eu fazer uma pergunta para você. Qual é o texto que você usa, que a tua igreja usa, para ministrar a ceia? Mateus ou a carta aos Coríntios? A carta de Mateus, eles usam, onde só participou os discípulos, ou usa a carta aos Coríntios, onde o apóstolo Paulo fala, comei todos. Gente, você foi manipulado a tua vida inteira e você não entendeu. As pessoas manipulam vocês com a Bíblia. Entendeu? Então as crianças podem comer? Comei todos. A Bíblia diz, comei todos. Por que na carta aos Coríntios o apóstolo Paulo fala para os caras não beber antes para não ficar bêbado? Porque era Coca-Cola que servia, não sei? Porque, irmão, eu te pergunto, que o apóstolo Paulo exortou os irmãos na carta aos Coríntios, dizendo assim, não tem o que comer, o que beber em casa, porque uns bebem antes e aí ficam bêbados. Não está escrito isso na Bíblia? Então o que os caras bebiam na ceia? Era vinho? Ou era água, ou era suco? O que os caras tomavam? Tomava vinho, irmão. Pecado é você não participar da igreja. Isso da Santa Ceia. Isso é um pecado. Jesus está falando que se você não participar, você vai para o inferno. Abra os olhos, irmãos. Acordem. Por isso que escute aqui, quando você vai participar da Santa Ceia, antes nós fazemos uma oração e pedimos perdão do nosso pecado. Aí Jesus nos perdoa. Lá na minha igreja não é assim. Mude de igreja. Se mude, você não é uma árvore. Você não é uma árvore, irmão. Se muda. Tá numa igreja que não cumpre a Bíblia, você tá fazendo o que lá? Você quer ir pro inferno? As crianças devem participar da Santa Ceia, mas as crianças não têm pecado, varão. Que você precisa analisar você mesmo se você tem pecado, vaso. Se a criança tem pecado. Vou mostrar o que a Bíblia diz. Nisto, porém, que vou dizer-vos, não vos louvo, porque vos ajuntais, não para melhor, senão para pior. 18. Porque, antes de tudo, ouço que, quando vos ajuntais na igreja, há entre vós dissensões, e em parte o creio. O que é dissensões? É discussão, porque um pensa uma coisa, outro pensa outra coisa. 19. E até importa que haja entre vós heresias, ele está dizendo. Você só não pode participar da Santa Ceia se você achar que você não deve. Ponto. Mas é do diabo. Sim é sim e não é não.
Ah, mas é do Satanás. Ah, mas é do diabo isso também.